Hallo, hallo, ihr Lieben! A gente vai aprender alemão com gramática. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre a gramática do alemão. Nós vamos falar sobre a palavrinha que em alemão, que é das, D-A-S-S, seria o nosso que do português. Hoje eu vou te ensinar como é que essa palavrinha funciona, como é que a gente aplica ela numa frase. Vai ser uma aula bem gostosa, diferente aí, porque a estrutura das frases com a palavra que é um pouco diferente do habitual. Agora vamos lá, vamos falar um pouquinho do das com dois S's, que significa que. Que é esse, né, gente? É aquele que junta frases. Por exemplo, eu sei que você gosta de mim. Quando eu digo eu sei que você gosta de mim, eu estou juntando duas frases. O eu sei e você gosta de mim. E esse que, ele serve para juntar essas duas frases, né? Ou, eu me lembro que você estava triste. Estou juntando duas frases. Eu me lembro e você estava triste. Juntando elas a partir do que? Eu me lembro que você estava triste. Então, esse das com dois S's, tá? Ele tem exatamente esse significado do que junta duas frases nesses sentidos aqui que eu disse para vocês. Uma coisa que você pode estar se perguntando é qual a diferença do das com dois S para o das com um S só, que você já deve ter visto. O das com um S só, ele significa isso, né? Por exemplo, quando eu digo no final das aulas, das ist alles, isso é tudo, né? Das ist alles. Então, o das com um S só significa isso. Ou ele é um artigo neutro, né? Das Auto, o carro, das Mädchen, a menina, né? As palavras neutras em alemão têm o artigo das, tá? Então, não confundir o das com um S só com o das com dois S's. Uma coisa muito importante. Segunda coisa muito importante é que não há diferença na pronúncia, tá? É tudo das igual com um S ou com dois S. Então, na escrita tem diferença, mas na fala, né? A gente só vai saber a diferença entre eles pelo contexto mesmo, né? Porque a pronúncia vai ser igual, tá? E agora eu quero falar um pouquinho sobre qual que é a característica das frases que começam com das, né? O das, ele junta frases, como eu falei, né? Ele junta orações. Duas coisas você precisa saber sobre as frases, as orações em que a gente vai ter das. A primeira delas é que antes do das tem sempre uma vírgula, tá? Essa vírgula, ela vai estar presente no alemão quando a gente tiver uma frase subordinada. Você não precisa aprender essa história. O que é frase subordinada? O que você tem que entender vão ter algumas palavrinhas que obrigatoriamente vão estar juntando orações e elas vão estar sempre depois da vírgula. Atenção pro depois, né? Tem gente que tem mania de colocar das, vírgula. Não. A vírgula vem antes, tá? Então vem vírgula e depois das, tá? Vai ser sempre assim? Sim, vai ser sempre assim. A não ser que o das esteja iniciando a frase, né? Pode acontecer em casos bem específicos, é mais raro, tá? Mas pode acontecer em casos bem específicos. Agora, se você estiver no meio da sua frase, esse das com dois S's vai ter sempre uma vírgula antes dele. E a segunda coisa que você tem que saber sobre o das é que ele vai jogar o verbo pro final. A gente falou sobre isso numa outra aula na semana passada sobre o while, né, que é o porquê de resposta. O das é da mesma forma. Mas se você não ouviu essa aula, não se preocupe que eu vou te explicar agora, tá? Quando eu tenho uma oração começada com das, esse verbo vai pro final. Como assim? Vou fazer em português para você entender, para ficar bem claro. Eu digo assim, eu me lembro que você estava triste. Eu me lembro que você estava triste. Como essa frase ficaria em alemão? Primeira coisa que teria uma vírgula, seria eu me lembro, vírgula, que. Uma vírgula que nem existe em português, tá? Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa vamos prestar atenção nessa frase. Que você estava triste. Eu tenho o que, eu tenho você, depois o verbo estava, depois triste. Em alemão, esse verbo estava, que é o verbo que vem logo depois ali do sujeito, né? Ele vai ser jogado para o final. Então, essa frase ficaria, vírgula, que você triste estava. Ponto final. Entendeu? Que você triste estava. Então, o verbo que está na segunda posição ali depois do sujeito, em alemão ele vai ser jogado para o final, quando a minha oração começa com das. Outro exemplo. Eu sei que você gosta de mim. Eu sei que você gosta de mim. Como é que ficaria isso? Vai ser eu sei, vírgula, que você de mim gosta. Ponto final. Então, o verbo ele vai para o final conjugado. O que é conjugado? De acordo com o sujeito dele. Eu gosto, você gosta, nós gostamos. O verbo vai pro final como gosta, ele não vai como gostar, tá? Ele vai conjugado, só que ele vai pro final. Então, não é eu sei que você de mim gostar. Não, é eu sei que você de mim gosta.
Eu sei que eu de você gosto, tá? Então o verbo vai pro final conjugado de acordo com o sujeito dele, de acordo com quem tá fazendo aquela ação, mas ele vai pro final, ele não vai ficar juntinho do sujeito. Então é uma estrutura bem esquisita do alemão, tá? Mas é só isso. Então eu vou ter vírgula antes desse das e o verbo jogado pro final, ou seja, na última posição antes do ponto final e conjugado. Agora vamos ver exemplos em alemão para ficar mais fácil para você, né, entender. Ich erinnere mich, dass du dieses Buch magst. Ich erinnere mich, dass du dieses Buch magst. Vamos entender essa frase. Ich erinnere mich, eu erinnere, lembro, mich, eu me lembro. Aí veio a vírgula, porque logo depois vem uma frase com das. Das, eu me lembro que. E o verbo dessa frase é magst, que tá lá no final, gosta, tá? Du é você, du magst, você gosta. A gente teria tendência de falar das du magst dieses Buch, que você gosta desse livro. Mas estaria erradíssimo em alemão, porque se a minha oração começa com das, o magst vai ter que ir lá pro final. Então, das du dieses Buch magst. Sacou? Então, você vai pegar o verbo conjugado corretamente pro seu sujeito e jogar lá pro final. Vamos ver mais um exemplo. Tina glaubt, dass sie eine gute Note im Test bekommen hat. Tina glaubt, dass sie eine gute Note im Test bekommen hat. Tina glaubt, a Tina acredita, vírgula, das, tá? Porque se tem das, tem uma vírgula antes. Sie, ela, eine gute Note, uma boa nota, im Test, no teste, bekommen hat, recebeu. Essa frase é uma frase no passado, tá? E a frase no passado, o que eu tenho? Eu tenho hat na segunda posição e o verbo no particípio no final. Sie hat eine gute Note bekommen seria a frase normal. Sie hat eine gute Note bekommen, que significa ela recebeu uma boa nota. O que aconteceu nessa frase? Esse verbo que estaria logo depois do sujeito, sie hat, né? Ele é jogado para a última posição, uma vez que a frase começa com das. Das sie eine gute Note im Test bekommen hat. Então, quando você tem quando você tem dois verbos na sua frase, o que vai acontecer? O verbo que está na segunda posição vai ser jogado para a última posição, vai ser jogado para o final, antes do ponto final. Só isso, você não vai ter que mudar nada. Todo o resto da sua frase vai ficar exatamente na mesma posição, você não vai mudar nada. A única coisa que se move na sua frase é o verbo que estaria na segunda posição, jogado para a última, tá? Vamos ver mais um exemplo. Sie wissen, dass wir zu spät kommen. Sie wissen, dass wir zu spät kommen. Sie wissen, eles sabem, tá? Sie, eles ou elas, wissen, sabem. E agora vai vir uma frase com das, então eu tenho uma vírgula. Sie wissen, vírgula, das. Eles sabem que. Wir, nós, zu spät. Zu spät é muito tarde, né? Tarde demais, mas a gente usa essa estrutura de zu spät para falar atrasado, tá? Então, que nós, atrasados, kommen. Kommen significa vir, né? Então, vamos aqui, né? Nós, nós, eu vim, você veio, nós vimos. Seria vimos, mas, ou viemos, nós viemos. Deu um bug aqui no português, gente, mas é isso aí, nós viemos. Então, mas é no sentido de que nós vamos, porque a tradução faz pouco sentido aqui, se a gente for traduzir ao pé da letra, mas no sentido de que nós vamos atrasados, né? Que nós vamos chegar lá atrasados. É essa a ideia, tá? E o que aconteceu? A frase seria, wir kommen zu spät. Nós chegamos atrasados. Wir kommen zu spät. Só que como a gente tem o das, esse kommen vai para o final. Então, Sie wissen, dass wir zu spät kommen. Nós sabemos que nós, atrasados, chegamos. Eles sabem que nós, atrasados, chegamos, né? Ou seja, eles sabem que nós vamos nos atrasar. Zu spät kommen é atrasar. Simplesmente é uma estrutura fixa junto, né? Zu spät kommen. Então, eles sabem que nós vamos nos atrasar, tá? Então, o verbo na última posição, porque é simplesmente uma frase com das. Mais um exemplo. Es erfreut sich, dass Sabine auf
Perdão, de novo. Er freut sich, dass Sabine auch auf der Party ist. Er freut sich, dass Sabine auch auf der Party ist. Er freut sich, ele freut sich, se alegra, está feliz, tá? Esse freut sich, ao pé da letra, se alegra, mas é no sentido de estar feliz. Ele está feliz. Ele está feliz por quê? Que, né? Está feliz que algo aconteceu. Então, eu vou usar a vírgula e o das. Sabine é a Sabine. Auch auf der Party. Auch é também. Auf der Party é na festa. Ist, está. A frase seria: Sabine está também na festa. Sabine ist auch auf der Party. Uma vez que essa frase começa com das, que essa oração começa com das, esse ist tem que ser jogado para a última posição. Por isso, freut sich, vírgula, dass Sabine auch auf der Party ist. Percebeu? É só isso. Essa é a estrutura, então, com o verbo no final, porque a gente tem, então, uma oração começada com das, com 2 S's. Só isso, gente. Espero que você tenha gostado da aula de hoje, dessas aulas. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!